Obrigada, Ana. Bom dia a todos nessa sexta-feira extremamente gelada, né? Não sei vocês, mas eu tô me tremendo toda de frio aqui. E eu tô vendo aqui que a gente já tá chegando perto do meio-dia, então é claro que eu não vou competir com o horário de almoço, então fiquem tranquilos que eu prometo ser o mais breve possível dentro do que eu preparei aqui pra vocês. Então deixa eu compartilhar. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Então, o meu nome é Cássia Souza, eu sou advogada tributarista. Quero agradecer a Ana pelo convite e ao Sebrae também pela confiança, toda a equipe. E nós vimos hoje aqui nesse evento de encerramento temas extremamente relevantes como marketing digital, como a questão das IAs, a questão que o doutor trouxe também sobre questões trabalhistas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, empresários, para algo que às vezes fica escondido ali, fica deixado até de lado nas empresas, mas que, se bem entendido, pode gerar decisões muito mais seguras, muito mais estratégicas para o negócio de vocês. E eu quero falar hoje sobre os impactos da reforma tributária nas empresas do Simples Nacional. Antes eu queria saber aqui, podem comentar no chat, se alguém aqui já ouviu falar de reforma tributária, se alguém já está implementando aqui na sua empresa ações, sistemas, pensando na reforma tributária. Mas meu nome é Cássia Souza, eu sou advogada tributarista. Dentre as minhas áreas de atuações, eu atuo com consultoria tributária, planejamento tributário, regularização de débitos, especialmente débitos federais inscritos em dívida ativa, recuperação de impostos, treinamento tributário, assessoria sobre a reforma tributária também. E eu vou falar alguns temas para vocês aqui. O tributário, ele é realmente bem complexo, mas eu vou tentar simplificar ao máximo. Mas mesmo que você saia, não é o objetivo, mas mesmo que você saia aqui falando, Cássia do céu, eu não entendi nada do que você falou, tá tudo nebuloso, eu quero que pelo menos você leve essas três situações aqui, essas três regras, digamos assim, no coração de vocês. Que a reforma tributária não é um problema para 2033, porque ela já começa a impactar decisões agora. Nem toda empresa do Simples Nacional vai continuar do mesmo jeito. Eu vou trazer aqui algumas informações que vocês vão entender isso. E quem entender essas mudanças antes pode ter muito mais competitividade. E fazendo um overview aqui do que é o Simples Nacional, eu conheço algumas empresas que sabem que estão no Simples Nacional, mas não sabem, às vezes, o que isso quer dizer, quais são as implicações de estar no Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime tributário, nós temos também o lucro presumido e o lucro real, e ele é um regime tributário mais simplificado, voltado mesmo para microempresas e empresas de pequeno porte, que tem um faturamento anual aí de até 4 milhões e 800 mil. E a diferença desse regime tributário para o lucro presumido, por exemplo, ou para o lucro real, é que esses outros regimes, eles pagam as guias de impostos separadamente, enquanto todos esses impostos principais aí, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, ICMS, ISS, IPI, eles são unificados no DAS. Então você só paga uma guia de pagamento, mas já está pagando também todos esses impostos aí, de acordo com a sua atividade. No Simples Nacional a gente também tem alíquotas progressivas, nós temos anexos ali, então tem anexos de serviço, tem anexo de comércio, tem anexo de indústria. O cálculo ele é feito com base na receita bruta acumulada dos últimos 12 meses e ele não permite, como regra geral, e eu acho que esse é o grande ponto de atenção para quem está no Simples Nacional, ele não tem aproveitamento de créditos. Essa questão de crédito e débito é algo que as empresas do lucro real e até mesmo do lucro presumido estão um pouco mais familiarizados. Então eu vou explicar um pouco para vocês porque a reforma tributária traz essa nova dinâmica, mas talvez seja algo que as empresas do Simples Nacional tenham um pouco mais de dificuldade de compreender por não terem isso no dia a dia. E aí eu queria que vocês comentassem aqui no chat de vocês também da reforma tributária. Vocês acham que vai mudar tudo que você conhece hoje de tributo, de imposto, vai mudar tudo? Ou vai mudar somente uma parte? O que vocês acham aí? Comente no chat, por favor. Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. A reforma tributária não vai mudar todo o sistema tributário.
Eu gosto de dar o exemplo assim, o sistema tributário, ele é como o universo. Então, no universo, a gente tem vários planetas, né? Nós temos a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, enfim. E eu gosto de dizer que o sistema tributário, ele é como um universo. E aí nós temos um planeta, digamos assim, de tributação sobre a renda, onde nós temos o imposto de renda. Nós temos um planeta de tributação sobre a folha de salários, que entra em INSS, encargos previdenciários. Nós temos um planeta que é a tributação sobre o patrimônio, que é entre IPTU, IPVA, ITBI, TCMD. E nós temos também um planeta sobre a tributação sobre o comércio exterior, imposto de importação, imposto de exportação. Quem trabalha muito importando ou exportando deve conhecer esses impostos. E nós temos o planeta, digamos assim, que é a tributação sobre o consumo, que envolve o PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. E a reforma tributária visa justamente alterar apenas a tributação sobre o consumo. A gente vai ter sim alguns respingos sobre IPTU, uns respingos sobre TCMD, mas esses não são realmente o foco da reforma tributária. Nós tivemos recentemente uma alteração aí sobre o imposto de renda, mas esse não é o foco da reforma tributária que a gente ouve falar. O foco é realmente alterar de forma consistente a tributação sobre o consumo, que envolve o PIS, COFINS, ICMS, IPI e o ISS. E aí, afinal de contas, Cássia do céu, por que a reforma tributária foi criada? Vocês já podem ver, pelo pouco que eu falei aqui, da complexidade dessa questão tributária. E justamente por causa desse excesso de complexidade, excesso de tributos, nós temos mais de 90 tributos, nós temos diversas alíquotas, diversos benefícios fiscais, muitos entes tributantes. Então, nós temos a União com diversas legislações, os estados com diversas legislações, os municípios, então, que são mais de 5.000, diversas legislações, guerra fiscal entre os estados. Um estado fala assim, não, vem pra cá que eu vou te dar um benefício, que você vai pagar menos imposto. Aí outro estado fala, não, vem pra cá, instala tua empresa aqui, que é aqui que você vai pagar menos imposto. Então isso afeta realmente o princípio da neutralidade. E nós temos algo que é o que realmente a reforma tributária visa alterar, que é a questão da cumulatividade, que é o imposto em cima de imposto, que é o que acontece hoje com a gente. E o que muda na prática? Hoje, na tributação sobre o consumo, nós temos PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Pós-reforma tributária, o PIS e a COFINS vão deixar de existir e vai nascer a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, também vão deixar de existir e vai nascer o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esses dois, a CBS e o IBS, eles são chamados, se você já ouviu falar por aí, está acompanhando a reforma tributária, você já deve ter ouvido falar IVA dual. Na verdade, quer dizer que eles são irmãos gêmeos, que as regras de um se aplicam para outro. Com a reforma tributária, nós temos também o imposto seletivo, que é esse IS, que ele visa justamente desincentivar os produtos que façam mal ao meio ambiente ou à saúde. E nós vamos ter também com a reforma tributária uma redução extremamente drástica do IPI. Então quem é indústria aí já viu ali, até mesmo no seu DAS, alguma coisa de IPI. Então nós vamos ter uma redução praticamente de 95% e o IPI só vai continuar existindo para os mesmos produtos que forem fabricados na Zona Franca de Manaus. Então aqui já entra um ponto de atenção para quem é indústria e para quem também é comércio, porque se o seu produto também é fabricado lá na Zona Franca de Manaus, continuará tendo a incidência do IPI. Eu trouxe aqui dois DAS, um DAS de MEI e um DAS de Simples Nacional, só para vocês verem que a reforma tributária não vai mudar tudo aqui no DAS. Então, por exemplo, aqui que é uma prestadora de serviços, esse ISS vai virar o IBS e esse PIS e COFINS vai virar a CBS. Aqui no caso do MEI, esse ICMS ou ISS para quem é serviço vai virar o IBS. Tá, Cássia, entendi o que você falou sobre a reforma tributária, por que foi criada, vai alterar só a tributação sobre o consumo, mas o que isso tem a ver, como que isso realmente impacta a minha empresa do Simples Nacional? E aí eu vou explicar para vocês aqui, eu trouxe um desenho para ficar mais didático, e eu peço extrema atenção, porque aí, se vocês entenderem isso daqui,
vai mudar todo o entendimento, vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem o coração da reforma tributária, que é justamente a não cumulatividade, que eu vou explicar no próximo slide. Então, o que é cumulatividade? É imposto em cima de imposto. Então, imagina essa cadeia aqui, a indústria, o atacadista, o varejista, o consumidor final. Eu sei que na prática, o atacadista às vezes vende para o consumidor final, é também varejista, mas vamos seguir o desenho aqui para ficar um pouco mais didático. Então imagina que a indústria fabrica um produto e ele vende para o atacadista, para uma empresa atacadista, por R$250. Aí nessa operação gera um imposto de R$45 que a indústria vai lá e paga. Quando o atacadista vai vender para a empresa varejista, ela vende esse mesmo produto por 450, ela adiciona R$200 ali na operação, gerando um imposto de R$81. Ela vai lá e paga o seu imposto. Então, perceba que ela pagou o imposto em cima dos 450, que é os 250 da indústria, mais os 200 que ela mesma adicionou. E a mesma coisa acontece quando o varejista vende para o consumidor final. Então, vamos supor aqui que ele acrescentou mais 150, ele comprou por 450 e vendeu por R$600. E aí gerou um imposto para ele de R$108 em cima dessa venda. Então, na cumulatividade, perceba que é imposto em cima de imposto. Um já tinha recolhido, mas aí o outro depois, quando ele adiciona o valor, paga de novo. E aí nessa operação, para o governo, né, para o fisco, foi destinado R$234. Vocês estão conseguindo ver essa apresentação? Ah, tá, que senão eu tô explicando aqui achando que vocês estão vendo e vocês não estão vendo. Perfeito. Então isso é a cumulatividade, como é hoje, imposto em cima de imposto. E aí o objetivo da reforma tributária é a não cumulatividade. O que isso quer dizer? Que realmente incida imposto, tenha imposto em cima do que cada empresa ali na sua cadeia efetivamente acrescentou, com base, né, nos seus custos, na sua margem, que ele acrescentou ao preço para a venda do próximo ali da cadeia. Então vamos revisar o mesmo exemplo, só que agora com a visão de não cumulatividade. Então a indústria vendeu para o atacadista por 250, pagou um imposto de R$45. É claro que na vida real a indústria também tem os insumos, enfim, mas vamos seguir aqui para ficar mais didático. Aí o atacadista foi vender para o varejista por 450. O imposto que ele destacou ali na nota fiscal foi R$81. Só que, como a indústria já tinha feito o pagamento aqui de R$45, esses R$45 vira crédito para o atacadista. E aí, em vez de ele pagar R$81, ele vai pagar a diferença de 81 menos 45, e o que ele paga efetivamente é R$36. E a mesma coisa acontece com o varejista. Ele vende para o consumidor final por R$600, destaca um imposto de R$108, como o atacadista tinha destacado R$81, embora efetivamente tenha pago 36, mas destacou 81, ele usa isso como crédito e o imposto para ele pagar é de R$27. E aí o total de imposto que foi pago para o fisco foi R$108, que perceba é o mesmo imposto que foi destacado pelo varejista. Então só incidiu o imposto em cima do que cada um efetivamente adicionou naquela operação. Claro que tem exceções. Eu trouxe aqui, por exemplo, os bens de uso e consumo pessoal, não tem essa questão de crédito, mas o objetivo geral é que funcione assim. E aí, trazendo para você que está no Simples Nacional, por exemplo, você tem algumas alternativas frente a isso. Hoje, para o Simples Nacional não funciona a sistemática de crédito. Mas, com a reforma tributária, empresas do Simples Nacional vão poder escolher se elas vão recolher o IBS e a CBS, que são os novos tributos, dentro do Simples Nacional, que a gente pode chamar de Simples Nacional Integral, ou se elas vão pagar os seus outros impostos, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária dentro do Simples, mas o IBS e a CBS fora do Simples Nacional, que é chamado de regime híbrido. Inclusive, para esse ano agora de 2026, essas empresas precisam já, você aí que está no Simples Nacional, precisa tomar essa decisão já em setembro, porque essa decisão em setembro vai valer para o ano de 2027, inclusive se vai recolher a CBS dentro ou fora do Simples, então é algo que vocês já precisam estar atentos. Para as empresas que permanecerem no regime do Simples Nacional Integral,
não vai poder apropriar crédito. Então essa questão que eu trouxe aqui para vocês de um pode usar o crédito para bater o seu valor final, quem estiver no Simples Nacional integral não vai poder utilizar isso, somente quem estiver no regime híbrido, por exemplo. E uma coisa que eu julgo extremamente importante, empresas, então vamos supor que você tem uma empresa no Simples Nacional, só que o seu cliente que compra de você é uma empresa no regime regular, ou seja, ou é o Simples Nacional um regime híbrido, ou está no lucro presumido, ou está no lucro real. Quando essa empresa compra do Simples Nacional, o crédito dela é limitado, porque a empresa do Simples Nacional paga menos imposto. Então, por exemplo, vamos supor que nessa mesma situação, o atacadista aqui do meio é o do Simples Nacional e o varejista está no regime regular, que eu repito, ou é o Simples Nacional regime híbrido, ou é o lucro presumido, ou o lucro real. E aí vamos supor a mesma coisa, a indústria vende para o atacadista, tá? Aí o atacadista vai vender para o varejista, ele paga um imposto menor, porque as alíquotas do Simples Nacional são menores. Como é do Simples Nacional, não tem direito a crédito, e o imposto que ele efetivamente paga é R$50 aqui, por exemplo, nesse exemplo. E aí, o que acontece? Quando o varejista vai vender para o consumidor final, destaca o imposto de R$108, que foi efetivamente o que foi gerado por esses 600, usa o crédito do que efetivamente a empresa anterior, que no caso é do Simples Nacional, utilizou e paga a diferença, que no caso é R$58, dando uma diferença aqui, dando um valor total ao fisco de R$153 nessa operação. Só que esse que é o ponto de atenção para quem tem empresa no Simples Nacional e vende para outra empresa. A questão da competitividade, porque aí nesse caso, nesse exemplo, a empresa varejista aqui pagaria R$58. Só que se ela comprasse de uma outra empresa que também está no regime regular, ou seja, no lucro presumido, ou no lucro real, ou no Simples Nacional híbrido, ela pagaria menos imposto, ela pagaria R$27. Por quê? Porque a empresa aqui do meio, atacadista, seria uma empresa do regime regular. Em vez de R$50, né, que foi o que o Simples Nacional aqui pagou, ela pagaria o imposto cheio, que hoje está previsto aí em torno de 28%. Haveria um crédito, ela poderia apropriar o crédito da indústria, porque ela está no regime regular. E aí ela paga só a diferença. E aí a varejista consegue apropriar o crédito também integral do que ela destacou, pagando mais imposto. Pagando menos imposto, melhor. Então ela paga mais imposto aqui no exemplo, se ela comprar de uma empresa do Simples Nacional, do que se ela comprar de uma empresa que também está no regime regular. Então esse é o ponto principal. É isso que você, por exemplo, que está no Simples Nacional, precisa observar. Você está no Simples Nacional, vende para outras empresas do regime regular, que eu repito, ou Simples Nacional híbrido, ou lucro presumido, ou lucro real, você precisa fazer cálculo mesmo e entender. Vale a pena você continuar no Simples Nacional integral? Vale a pena você optar pelo regime híbrido? Então, por exemplo, você tem uma folha de pagamento muito grande e aí vale a pena você pagar, por exemplo, contribuição previdenciária, imposto de renda, contribuição social dentro do Simples, mas o IBS, a CBS, esses novos tributos fora do Simples? Vale a pena você sair do Simples Nacional, ir para um lucro presumido, ir para um lucro real? De qualquer forma, essa decisão ela vai alterar completamente a tua margem, teu preço, a tua competitividade, principalmente. Então isso daqui é o ouro dessa apresentação, quem quiser tirar print, porque é realmente essas perguntas que você precisa se fazer já para setembro, que tá logo aí, para que você não tenha a sua competitividade, a sua margem de lucro afetada por causa de uma decisão que você tomou sem analisar essas questões antes. E aí, já caminhando para o final, eu trouxe aqui o período de transição. Nós estamos na fase teste aqui em 2026, estamos na fase teste já de IBS e CBS. Então, há necessidade das empresas começarem desde já a organizarem os seus sistemas. A partir de agosto já vai ser obrigatório mesmo esse destaque de IBS e CBS nas notas fiscais. Empresas do Simples Nacional não precisam se preocupar tanto nesse momento, mas já é interessante e muito válido começar a organizar os seus sistemas. Em 2027 já não teremos mais PIS/COFINS, já será cobrada integralmente a CBS.
Vamos ter a cobrança também aí do imposto seletivo e vamos ter a redução drástica do IPI. A partir de 2029, nós vamos ter uma transição gradual. Vai começar a cair o ICMS e o ISS e vai começar a nascer o IBS, até que em 2033 nós tenhamos a vigência integral do novo modelo da reforma tributária, com extinção completa do ICMS e do ISS. Então, por isso que eu falei para vocês, a reforma tributária não é um problema só para 2033, porque olha só, ano que vem a gente já tem grandes alterações aí no sistema tributário. A partir de 2029 também vai ser uma loucura sair no ICMS, ISS, entrando no IBS. Então, quem já se preparar realmente consegue tomar decisões tributárias aí mais seguras e estratégicas para o seu negócio. Claro que o que eu trouxe aqui para vocês de forma até acelerada pelo tempo é só a ponta do iceberg, porque nós temos muito mais coisa dentro da reforma tributária. Praticamente tudo vai pagar agora IBS e CBS. Então, se você é uma empresa que trabalha com locação, por exemplo, hoje você não paga ICMS, ISS, mas com a reforma tributária vai haver a incidência, você vai pagar esses novos tributos. O imposto vai ser calculado por fora, então isso altera também a forma de você precificar os seus produtos e serviços. Tem o split payment também, que está deixando todo mundo doido, que vai alterar aí o fluxo de caixa. Não vai importar tanto mais onde a empresa está localizada, mas sim onde o cliente está. E tem muita coisa. Eu trouxe tudo isso para que vocês tenham um olhar preventivo realmente sobre a reforma, vocês entendam minimamente o que está acontecendo e vocês comecem a observar como que funciona a operação dos seus fornecedores, como que funciona a operação dos seus clientes, para que vocês comecem a revisar a precificação, custos, margem, revejam contratos a longo prazo e, no geral, busquem entender as mudanças específicas para o setor de vocês. Nós teremos muitos regimes diferenciados, redução de alíquota, benefícios fiscais. Então, entenda as mudanças realmente para o seu setor, para que você tome decisões tributárias, como eu gosto de dizer, mais seguras e estratégicas. No mais, agradeço o tempo disponibilizado, agradeço novamente a Ana, ao Sebrae, toda a equipe, todos os agentes. Deixo aqui as minhas redes sociais, meu Instagram, onde eu compartilho conteúdos aí, atualizações. Se tiver dúvida também, fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Cássia, pela apresentação. Eu acho que é um assunto que vai impactar muitas empresas, né? Já começa a curto prazo, então você também está no grupo. Eu acho que seria bacana também compartilhar algumas informações que você passou para a gente lá, para que o pessoal comece a se preparar para o ano que vem. Agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço.